Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e estou atuando como professora de suporte em Bioquímica para o SADERJ. Na aula de hoje, vamos dar uma introdução à AD1, explicando pelo menos, essa AD1 são 8 questões, né? Deixa eu abrir aqui. São 8 questões, então a gente vai explicar pelo menos metade hoje e a outra metade semana que vem, para poder depois eu entregar a AD pronta para vocês. Isso facilita até o processo de aprendizado de vocês para não ficar muito corrido. Se eu explicar corrido cada uma das questões, eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldade para entender, porque cada questão tem conceitos muito rebuscados, né? E dificulta o processo de aprendizado. Eu vou compartilhar a tela para vocês lerem comigo a AD. Pronto. Número 1. O complexo piruvato desidrogenase é formado por 3 enzimas que necessitam de 5 cofatores enzimáticos. Cite quais são os cofatores enzimáticos usados por esse complexo e as vitaminas a partir das quais são produzidas. Além disso, explique a reação catalisada por essa enzima, evidenciando o destino dos produtos dessa reação. Só um momentinho. Peraí. Voltando aqui. Tá. Esse conceito de piruvato desidrogenase, piruvato vem da onde? Você lembra? Vanessa, da onde vem o piruvato? É produto da glicólise. Produto da glicólise. Isso. O piruvato é um produto da glicólise. Esse piruvato, ele é altamente energético, porém, ele não pode ser somente, ele sozinho não consegue gerar energia. Ele precisa passar por um outro processo. Essa transformação pode direcionar ele para a fermentação, quando o ser vivo é unicelular, ou pode ser direcionado para o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons de fosforilação oxidativa. Nessas 3 vias metabólicas que eu acabei de falar, cada via é capaz de gerar energia e formar mais ATPs. Vamos lá. Glicólise, destino anaeróbico do piruvato, 155. Ó, glicose anaeróbica gera fermentação. A glicose é degradada e o destino ao último substrato da glicose é o piruvato. Esse piruvato forma lactato e etanol. Isso é na glicose anaeróbica, ou seja, em micróbios e em leveduras. Na glicose aeróbica, a glicose é degradada a partir da glicólise, forma piruvato, depois forma CO2 mais água. Esse CO2 aqui produzido é produzido pelo, só um momento, ciclo de Krebs e a água fosforilação oxidativa, cadeia de transportador de elétrons. Boa noite, Elisângela. A gente está discutindo a AD1 de bioquímica, tá? Ó, a AD1 de bioquímica, a primeira questão é: o complexo do piruvato desidrogenase é formado por 3 enzimas que necessitam de 5 cofatores enzimáticos. Cite quais são os cofatores enzimáticos usados por esse complexo e as vitaminas a partir das quais são produzidas. Além disso, explique a reação catalisada por essa enzima, evidenciando o destino dos produtos dessa reação.
Esse esqueminha aqui, nessa versão da apostila minha, está na página 156, no módulo 1. Tem um esqueminha que está dizendo o caminho, o destino do produto da glicólise. Tá? Deixa eu ver o capítulo. Capítulo 7. Isso, capítulo 7. Eles ficam 4 capítulos, eles demoram 4 capítulos para explicar a glicólise. Vocês verem como é que o negócio é bem complexo. E aqui é o final da glicólise, onde eles falam que existem 2 destinos, fermentação e respiração celular. Quando os seres são aeróbicos, eles têm, o piruvato é destinado para a respiração celular. Ou seja, só um momento aqui rapidinho. O piruvato é destinado para a ligação. O piruvato ele é destinado para o ciclo de Krebs, depois para a cadeia transportadora de elétrons e depois para a fosforilação oxidativa. Certo? Na fermentação, ele é reoxidado, produzindo lactato e etanol, mais CO2. Isso aqui, ó, esse lactato, geralmente são células musculares, e etanol mais CO2 são leveduras ou bactérias. Porque quando você toma vinho, o vinho é resultado da ação metabólica de bactérias que estão na superfície vamos dizer assim, na casca da uva, e quando ela está do lado de fora da uva, ela não faz nada, ela só consome a casquinha da uva. Porém, quando você amassa essa uva, essas bactérias que estão na superfície da uva entram em contato com o açúcar que está dentro da uva e começam a realizar a fermentação. Essa fermentação permite que elas produzam álcool, e esse álcool é resultado do metabolismo anaeróbico da glicose. E aí, tudo bem? Aqui está um esqueminha também que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, isso aqui cai sempre nas questões. Fermentação lática. Nesse caso, a glicose é quebrada até o piruvato, e o piruvato é convertido em lactato. Nessa última etapa, a fermentação lática, o NAD, que foi reduzido pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, volta a ser oxidado pela enzima lactato desidrogenase. Isso permite a continuidade da via, pois disponibiliza a NAD e impede que a via paralise. É um ciclo que fica voltando, tá? Tem sempre NAD se converte em NADH, e NADH se converte em NAD. É sempre esse ciclo para oxidar e reoxidar. Esse processo de oxidação e reoxidação gera produção de NAD. NAD, ele é convertido em NADH, tá vendo? Ele é convertido em ATP, ele é convertido em energia para manter o metabolismo do micróbio ativo. Até aí, tudo bem? Já aqui, a fermentação alcoólica. O processo fermentativo inclui a glicose e mais 2 reações: a conversão do piruvato em acetaldeído, com produção de CO2, seguida de conversão de acetaldeído em etanol, com a reoxidação do NAD reduzindo na glicólise. Tiamina, pirosfato e magnésio são cofatores da produção de descarboxilase. Aqui é a resposta da resposta 1. Tiamina não é uma vitamina, eu esqueci o nome que fala. Cofator? É um tipo de vitamina. Hã? Cofator é sempre um tipo de vitamina. Mas eu esqueci o nome que se dá tiamina. Qual é o nome de tiamina? Qual vitamina que é tiamina? Existe um nome específico. Oi? É a B1? B1, isso. Deixa eu só conferir aqui, porque isso aqui é matéria Isso é matéria de bioquímica 1.
Só conferir aqui. Isso mesmo, perfeito. Qual a aqui, ó. Essa parte aqui é a resposta da... Essa parte aqui é a resposta da questão 1. Vou ler para vocês novamente. O complexo piruvato deshidrogenase é formado por 3 enzimas que necessitam de 5 cofatores enzimáticos. Cite quais são os cofatores enzimáticos usados por esse complexo, as vitaminas e a partir das quais são produzidas. Além disso, explique a reação catalisada por essa enzima, evidenciando o destino do produto dessa reação. Eu não achei, foram todas as vitaminas no livro. Não tem todas as vitaminas, não. É. Mas você pode dizer que a tiamina ou vitamina B1, associada ao magnésio, atuam como cofatores do piruvato descarboxilase. Ou seja, ele retira uma carboxila, ou 2CO2, para gerar energia. Isso é um processo que promove respiração. Esse excesso de carboxila produz álcool. Eu achei em outro lugar. Boa noite, Sandra. Pode falar. Artigo, 5 cofatores: TPP, FAD, coenzima A, NAD e o tal de lipoato. Como é que é? CoA? Coenzima A. Sim, essa coenzima A é que vai ser o cofator que vai converter o piruvato em início para o ciclo de Krebs. O TPP, FAD, coenzima A, NAD+, e tal de lipoato. Mas eu não achei lipoato nesse livro, falando nada. E as vitaminas, por isso que eu estou te falando que eu só fiz metade. As vitaminas também não achei nada nesse livro. Eu vi que são a maioria do complexo B, B1, B2, que eu vi, B3. Mas o restante eu não achei. Não achei nada. Tá muito ruim para pesquisar isso aí. Na verdade, a gente está começando a estudar. A gente vai estudar aos pouquinhos, né? Porque quando você vai fazer uma AD, não só a AD, mas qualquer prova, você tem que fazer pelo que é mais fácil. Eles meio que botaram essa primeira questão porque tem etapas da fermentação que a gente ignora. Porém, a fermentação é muito importante, porque você sabia que tem células do nosso olho que não recebem oxigênio normal, não fazem glicólise e só funcionam por fermentação? Para que as células do olho, elas são células como todas as outras. A diferença é que elas têm poucas organelas, justamente para que seja possível transferir a luz atravessar elas. Quanto maior a quantidade de organelas, mais difícil é atravessar a luz. Por exemplo, uma garrafa d'água. Se você está com uma garrafa d'água e a garrafa d'água for transparente, você consegue ver a quantidade de água que tem nela. Se está acabando, se está cheia. Porque a luz atravessa o plástico da garrafa e você consegue ver a água que tem dentro dela. Mas se a sua garrafa for de alumínio, você vai precisar abrir a garrafa para olhar, porque o alumínio não é transparente à luz branca, que é a luz ou luz do sol ou a luz que a gente usa na nossa casa. Então, para que uma célula seja capaz de transmitir a luz, ela precisa ter poucas organelas. Mas essa célula, a gente sabe que as células precisam da mitocôndria para gerar energia. Mas se não tem mitocôndria, ela se alimenta de qual forma? Fermentação. Essa fermentação ela é associada a vocês vão estudar isso mais para frente, que na etapa 2, que é via da glicose fosfato, pentose fosfato, que ela também é uma via que não usa glicose, é uma via alternativa que gera energia, mas que auxilia o processo de captação ou de produção de energia. As células do olho realizam também fermentação. Por isso que, às vezes, a gente fica com o olho irritado, vermelho, porque nossas células produzem
uma substância um pouco tóxica que irrita. E as nossas lágrimas também são produzidas como se fosse uma água metabólica, produzida a partir também do lactato, que isso é uma estratégia de tornar esse meio ácido, impedindo a entrada de algum patógeno. Se o meio do nosso olho, se as lágrimas fossem doces, resultantes da glicólise, seria mais fácil produzir algum tipo de patógeno do que do jeito que ela é feita. Mas isso foi selecionado ao longo de muitos anos. O olho foi mudando ao longo de muitos anos para se adaptar à realidade que a gente tem hoje, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma adiantada. Espera aí. Eu vou pular a questão 1, porque a questão 1 é muito complexa. No final da aula eu volto nela. Diferencie catabolismo de anabolismo, evidenciando características como síntese e degradação de macromoléculas, reação de oxidação e redução e produção de gás de ATP, coenzima transportadora de elétrons que participam da catabolismo e anabolismo e aspecto de convergência e divergência. Essa questão 2 a gente discutiu na última aula. Anabolismo é a síntese de macromoléculas, ou seja, o nosso corpo pega o nosso alimento que a gente ingeriu, degrada o alimento e armazena na forma de glicogênio. E aí, tudo bem? Eu estou indo muito rápido ou vocês estão acompanhando? Já o catabolismo, o nosso corpo ele não pode estocar nutriente ou energia para sempre. Ele precisa gastar. Então, o catabolismo é o processo de degradação da macromolécula acumulada, e essa macromolécula é o glicogênio, que geralmente pode ser armazenado no fígado ou no músculo. Porém, no fígado, ele se regenera. No músculo, ele demora um pouco mais para se regenerar. E outra região do nosso corpo que também regenera glicogênio é o rim, mas em quantidades bem pequenininha. Insignificante não, é importante, mas em quantidade bem pequena, que tem a glicose 6-fosfatase. Essa glicose 6-fosfatase é uma enzima que reequilibra a quantidade de glicogênio que está armazenado no fígado. Então, ela reinicia o processo de degradação de biomoléculas. Diferencia catabolismo de anabolismo. Catabolismo é a síntese de macromoléculas, anabolismo, a síntese de macromoléculas, catabolismo, a degradação de macromoléculas. Evidenciando características, síntese e degradação, acabei de falar. Reação de oxidação e redução. A oxidação é a degradação a partir da ação do oxigênio. Quando a gente faz exercícios aeróbicos, o oxigênio ele entra em contato com a macromolécula e degrada ela. Conforme a gente vai fazendo exercício, nosso processo respiratório aumenta, e esse processo respiratório ele aumentado faz com que a gente gaste a energia que está acumulada. Isso aumenta o gasto de ATP e reduz a produção de ATP. Coenzima transportadora a gente pode colocar como acetil-CoA, que a acetil-CoA ela inicia o ciclo de Krebs. Então, quanto mais a gente respira, mais ciclo de Krebs é produzido e mais cadeia transportadora de elétrons também é produzido, porque esse excesso de cadeia, olha só, o ciclo de Krebs tem por objetivo produzir CO2. A cadeia transportadora de elétrons tem como objetivo produzir água metabólica. Essa água metabólica faz com que todo o nosso corpo funcione bem, porque ela também faz parte da nossa corrente sanguínea. O nosso sangue não é só célula, nosso sangue também tem água.
essa água media uma série de reações para que o nosso corpo volte a funcionar perfeitamente. Essa é a principal função da cadeia transportadora de elétrons, produzir água metabólica para manter o equilíbrio do nosso corpo. Até aí tá bom? Eu estou correndo muito? Eu estou falando algum conceito que eu não falei anteriormente? Sim, as células do nosso olho são fotossensíveis, justamente para que ela possa atravessar. As células são. Vocês vão estudar isso em corpo humano. Tem coanócitos e eu esqueci o nome do outro, que é uma identifica a presença e a ausência de luz e outra identifica a presença e a ausência de cores. Essa sensibilidade a variações mínimas precisa faz com que essas células precisam ser transparentes. Então, por isso que elas não têm mitocôndrias. Quanto mais a célula é usada, gasta energia, mais mitocôndrias ela tem. Por exemplo, o músculo. O músculo pode ter 2, 3 núcleos. Então, se ela tem 2, 3 núcleos, o músculo deve ter uns 5 ou 6 mitocôndrias. Isso dificulta a passagem de luz. O nosso olho tem geralmente um núcleo só na célula e essa célula não tem mitocôndria. Aliás, as células do olho não têm núcleo, nem mitocôndria. Por não ter núcleo nem ter mitocôndria, elas precisam realizar algum tipo de metabolismo. Geralmente elas fazem fermentação ou via das pentose fosfato. Tá? Porque se elas tiverem núcleo, elas não vão ser transparentes. Geralmente, núcleo ocupa quase metade do peso molecular de uma célula. E se elas não tiverem núcleo, vai ser mais fácil para a luz passar e atravessar e conseguir ser capturada pelo cérebro. Voltando aqui. Número 3. Explica a importância do acoplamento de reações como estratégia metabólica para a ocorrência das reações endergônicas. Descreva um exemplo de reação acoplada que ocorre na glicólise. Essa questão aqui a gente falou na aula passada. A reação acoplada, olha só, toda reação endergônica, ela é uma reação que tem... Tá. Oi? A convergência e divergência, como é que explica ali na 2? Não entendi. A convergência e divergência, como é que explica na número 2? Ah, sim, deixa eu ver que eu acabei pulando. Diferencia o catabolismo e morolismo, evidenciando características tais como síntese e degradação de macromoléculas, reação de oxidação e redução, produção e gasto de ATP, com enzimas transportadoras de elétrons que participam no catabolismo e anabolismo, e aspectos de convergência e divergência. Convergência, você lembra que eu falei para vocês que tem reações convergentes? São dois braços que se direcionam e formam um. Divergência começa com um braço e abre para dois. Geralmente, quando uma molécula, uma via é convergente, ela vem de dois substratos que, em algum momento da via, se unem para formar um caminho só. Já uma via divergente, que é o que acontece com a glicólise, ela tem um braço só que se converte, que produz substratos, e no final dessa produção ela se divide em dois. Por que ela se divide em dois? Para aumentar a produção de ATP. Se continuasse linear, ela produziria poucos ATPs. Mas nesse caso aqui da glicólise, ela se divide para aumentar a produção de ATP. Já o ciclo de Krebs... Ah, e outra coisa. Essas enzimas, essas vias, elas têm enzimas específicas. Essas enzimas regulam o fluxo energético ao longo de toda a via. As divergentes? Isso. Tanto divergente quanto convergente.
Só que a divergente você percebe isso mais claramente na glicólise, porque a glicólise tem a enzima inicial, que é a hexoquinase, tem a fosfofrutaquinase, que doa mais ATPs, e essa fosfofrutaquinase, ela regula a capacidade de conversão de energia pela glicose, pela glicólise. Depois da glicólise, depois da fosfofrutaquinase, tem uma outra reação, e essa outra reação, ela diverge. Ela manda a energia ser convertida por um braço e para outro braço. Isso aumenta a quantidade de energia produzida pela glicólise. Tudo bem? Ok. Número 3. Espera aí rapidinho. Espera aí. Eu só vou parar o vídeo, mas vocês continuem com a aula, tá bom? Até daqui a pouquinho.